Se você é contador e sonha em abrir o seu escritório, mas acha que precisa de equipe, sala, placa, secretária, impressora, cafezinho, deixa eu te contar uma coisa real. Eu comecei do zero e literalmente, e mesmo assim comecei a faturar. E nesse vídeo eu vou te mostrar como abrir o seu escritório de contabilidade do zero, sem estrutura e conseguir, captar os seus clientes sem precisar investir rios de dinheiro. Eu sempre falo assim, aluguel, né, toda essa estrutura, ar-condicionado, gera um custo muito alto, né? Então você vai montar um espaço, vai montar uma estrutura e quem te garante que alguém vai entrar ali, né, no endereço que você montou, beleza? Então você precisa prestar bastante atenção, porque esse investimento, né, toda essa estrutura, ele vai ter um valor muito maior se você pegar e investir em anúncio, investir em conteúdo, investir em equipamento, né, investir na sua estrutura para você começar a captar cliente, beleza? Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, ativa as notificações aí para você ficar a par de todas as novidades. Eu compartilho conteúdos direto para ajudar você, contador, a montar o seu escritório, a crescer, a escalar, beleza? Então vamos lá. Eu fui contador CLT, né, por muitos anos. No último escritório que eu trabalhei, eu fiquei por 8 anos, tá? Sendo CLT, eu sonhava, né, em empreender, ter o meu escritório. Só que naquele escritório onde eu trabalhava, eu não via perspectiva de crescimento. Eu achava que era impossível começar meu escritório. Por que eu achava isso? Porque lá no escritório entrava muito pouco cliente. A dona do escritório ela não se preocupava em captar cliente. O que ela tinha estava ótimo, a vida inteira ela dependeu de indicação, né? E ela tinha muitos anos de profissão, 35 anos de escritório. O escritório dela se tornou grande depois de muitos anos, né? E ela estava tudo bem, e eu via que entrava um cliente a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? E saía cliente, ficava naquela assim, né? Aquela inconstância. E além de tudo, né, a parte também psicológica, né, aquela prisão psicológica. Você trabalha no CLT, você sabe como é que é. Gente controlando sua entrada, sua saída, você não pode mexer no celular, você não pode mexer no e-mail. Já teve situações de eu deixar meu e-mail aberto, a pessoa olhar meu e-mail, né, me chamar a atenção. Então, assim, era muito difícil. Você fica literalmente preso ali, a pessoa te controlando tudo que você vai fazer, beleza? E eu sonhava, né? Eu estudava muito marketing, estudava muita coisa de conteúdo, tentava aplicar, né? Mas como a pessoa controlava tudo, controlava a minha vida, controlava as minhas redes sociais, eu morria de medo de fazer um Instagram, de começar, né? E por isso eu adiava o meu sonho. E até então, para você ter noção, eu comecei a empreender em outros negócios, em outros nichos, e nunca acreditava na minha profissão. Eu achava que ser contador era impossível, né? E a minha esposa sempre falava para mim, amor, foca na sua profissão, foca na sua faculdade, mas eu acho que você me entende, né? A gente está numa situação que a gente não vê crescimento, a gente faz uma outra coisa, dá mais retorno, né? E você é limitado com o seu salário, você não consegue acreditar que é possível você ter resultado, né? Empreender ali na sua profissão, beleza? Mas eu quero falar uma coisa para você, né? E assim, eu achava também que eu precisava ter um escritório, né, um sobrado, uma sala comercial, uma recepção, uma sala de reunião, né, toda aquela estrutura para eu começar. Que se eu começasse ali no meu home office, trabalhar na minha casa, era tipo assim, impossível. Como que eu ia captar cliente, né? E então assim, a verdade é que ninguém te fala, né, que a estrutura, que tudo isso não vai pagar suas contas. Toda essa estrutura não vai trazer cliente para você. Esse é um fato, tá? O que vai trazer cliente para você é o seu marketing, né? E hoje, qual que é a avenida, né? A maior avenida do mundo, a avenida que tem bilhões de pessoas passando, é a internet, né? E se você não tiver o seu negócio na internet, se você não tiver a sua voz na internet, se você não tiver, né, o seu negócio na internet, as pessoas nunca vão te achar. Então, assim, hoje os clientes, eles estão buscando mais o quê? O seu conhecimento. Sentir confiança, né, no seu conteúdo e por isso que eles vão te contratar, beleza? Então, assim, uma coisa que eu vou te falar, uma verdade que ninguém vai falar para você. Ninguém contrata o contador pela sala, pelo escritório, tá? Ele vai contratar o contador pela parte técnica, pela confiança que o profissional gera. Claro, não vou ser hipócrita, mentiroso e falar que não, que aquele contador que tem um puta ponto comercial, uma estrutura, uma Land Rover fechada ali na frente, né, um carrão ali na frente,
Isso vai chamar atenção, isso vai atrair público para ele. Lógico que dá retorno. Por que você acha que advogado, né, tem um puta de um escritório, puta de carrão e tal? Porque isso vende, tá? Só que eu quero dizer para você, uma pessoa mortal, né, um mero mortal, um mero contador que está iniciando, se você for olhar por essa perspectiva, porque existe vários tipos de marketing, tá? Existe o marketing de conteúdo, existe o marketing pessoal, existe ali o marketing de boutique, né? O que é o marketing de boutique? É você ostentar que você é um profissional de sucesso, né? E a forma de ostentar, você precisa ter resultado. O resultado é o quê? É carro top, é escritório top, né? E aí esse público, né, esse tipo de cliente que está buscando esse tipo de contador, são clientes muito bem sucedidos. Eles vão querer literalmente um contador muito bem sucedido. São honorários gigantescos, né? Mas não é esse nicho que a gente quer atacar, não é esse nicho que a gente quer vender. A gente quer vender para aquele cliente, para aquele empresário que está iniciando no mercado, aquele empresário que está buscando uma contabilidade mais acessível. Então, a gente quer atingir aquele empreendedor, aquele empresário, né, que ele é um exemplo, ele precisou ter um CNPJ para prestar o serviço, no caso, o advogado PJ. O advogado ele precisou abrir um CNPJ para conseguir trabalhar numa empresa para receber o seu honorário. O psicólogo que precisa ali para, né, declarar os seus ganhos como psicólogo, o dentista que precisa da CNPJ para atender os seus clientes, né? Todo esse nicho ali, o engenheiro que trabalha numa grande indústria que precisa ter um CNPJ, aquele nutricionista que trabalha como PJ, esse público, são milhares de pessoas que precisam de contabilidade digital, contabilidade descomplicada, contabilidade online, que vai atender rápido, ele não tem tempo para procurar um escritório, entendeu? Então, são nichos diferentes. Se você estiver atendendo um nicho certo, esse nicho ele não vai exigir de você o endereço. Por quê? Porque ele está buscando pela internet, ele está pesquisando nível Brasil. Se você for ver, as grandes contabilidades que têm milhares de clientes, Contabilizei, Tactus, um monte de contabilidade que tem centenas de clientes, as pessoas que fecham lá são pessoas do Brasil inteiro. Então não tem como esse cliente querer saber do endereço. Ele quer saber se o contador está ativo, se o contador sabe atender a demanda dele, se o contador é especialista no seu segmento, beleza? Então tira essa mentalidade que você precisa de escritório. Não, você precisa saber atender o nicho certo, atender o cliente certo, precisa falar com o cliente certo da maneira correta para atrair esse cliente para o seu escritório, onde esse cliente não vai perguntar do seu escritório. Ele só vai perguntar, como é que funciona o seu trabalho, como é que é o imposto, qual que é o valor, vamos fechar, quero abrir o CNPJ com você. É esse cliente que você quer atender, beleza? Então, assim, o empresário ele não te contrata pelo seu, no caso do nosso nicho, tá? O empresário ele te contrata pela segurança que você passa. Se você passa segurança na reunião, se você faz conteúdo que ele vê que você sabe, é o que ele precisa, tá? E você precisa ser visto, tá? Você precisa ser visto nas redes sociais, onde não tem custo para aparecer, né? O Instagram tem custo? Não tem. O YouTube tem custo? Não tem. TikTok? Não tem. Você precisa produzir conteúdo para essas redes sociais. E aí é o famoso marketing de conteúdo que vai trazer cliente para você. E se você quiser acelerar ainda mais o seu resultado, você pode colocar dinheiro e potencializar isso, beleza? Então o que você realmente precisa para começar o seu escritório de contabilidade, contador? Você precisa, né, de um celular, né? Se você precisa de um iPhone 16 Pro Max? Não, você precisa de um celular bom que você consiga ali gravar seus Reels, gravar seus conteúdos, gravar os seus Stories, né? Que esse mesmo celular também pode servir para você gravar os vídeos para o YouTube. Você não precisa ter uma câmera profissional agora, né? Hoje, por exemplo, a maioria dos meus vídeos, eu tenho câmera profissional, mas a maioria dos meus vídeos eu uso webcam, estou gravando com webcam. Um áudio melhor aqui que eu comprei agora. E faço o conteúdo pela webcam. Mas por que você não usa sua câmera? Porque a câmera dá muito trabalho, eu preciso colocar cartão de memória, renominação. Aqui eu consigo gravar conteúdo em grande quantidade, tá? Você precisa ter um Instagram muito bem feito, um YouTube muito bem feito, um TikTok muito bem feito, né? E você especialista num segmento, num nicho. E aí fazer conteúdo para esse nicho e aí você realmente vai conseguir captar os seus clientes. E você vai precisar, lógico, né, de um computador. Não precisa ser um ultra mega computador e um software contábil, que esse software você vai conseguir fazer a parte fiscal, folha e atender o seu cliente aí, tá? Como é que eu comecei a faturar, né? Mesmo no começo. Então, como é que eu fiz, né, para fechar meus primeiros clientes? Foi o seguinte. Eu usei, né, os primeiros clientes foi o próprio network. As pessoas negligenciam isso. Eu comecei a frequentar uma academia perto da minha casa e comecei a ir na academia com a camisa que eu tinha da minha faculdade, né?
ciências contábeis lá, né, aquelas camisas de faculdade. Aí o dono da academia me viu, começou a trocar uma ideia comigo, eu falei que era contador, e aí ele tinha um contador que ele não estava satisfeito, fez uma troca, né, falou, quero que você me atende. Então, quer dizer, muitas vezes você acha que você precisa fazer um ultra mega, mas só de você falar com as pessoas que você conhece, os familiares, os seus amigos, ali já vai começar a ter os primeiros clientes. Por quê? Muitas das vezes esses amigos, esses clientes, essas pessoas que te conhecem não sabem que você formou, não sabem que você está pegando cliente. E às vezes a pessoa nem sabe que faculdade você faz, ninguém adivinha o que você faz da vida. Então você precisa falar. A rede social é uma forma de você falar, ó, meu escritório atende esse determinado nicho e tal. Vai acontecer, tá? E depois, né, que você falou com toda a sua rede ali, você vai começar a usar Instagram para os Instagram e redes sociais para captar o cliente, né, em grande escala, beleza? O marketing de conteúdo de forma orgânica, ele leva um certo tempo para dar retorno, tá? Esse é um fato. Não adianta você fazer um conteúdo hoje e achar que você vai vender amanhã. Não. Mas de 2 a 3 meses ele já começa a te dar retorno, tá? Que o tráfego pago ele acelera, né? Você consegue ter retorno mais rápido, porém você tem que investir. Então tem que ver qual é o momento, tá? E então assim, o que eu faria, né, se eu estivesse começando hoje, tá? Então eu começaria desde o início, se posicionar num determinado nicho. Eu atendo somente nichos eu sou contador digital e atendo determinados nichos. Eu recomendo que você tenha ali no máximo 3 nichos, tá? Então, por exemplo, atendo a área da saúde, é um nicho. Qual que são os subnichos da área da saúde? São os nutricionistas, são os psicólogos, são os fisioterapeutas, são os médicos. Tem ali vários profissionais da área da saúde que precisam, né, de CNPJ. Então, se você se especializar ali e começar a falar sobre aquele determinado conteúdo, você vai virar referência. Então, é muito mais fácil você crescer, tá? Faria também network, falar com todo mundo, explicar para todo mundo que eu trabalho, que eu sou contador. Para você ter noção, eu mesmo nessa produção insana de conteúdo, né? Eu acho que todo mundo sabe que eu produzo conteúdo, eu acho que todo mundo sabe que eu sou contador. Teve um encontro, né, no aniversário da minha filha, teve um casal de amigos que a gente, né, sempre se encontra em aniversários. E a gente conversando, nunca perguntei o que ele fazia da vida, ele nunca perguntou o que eu fazia da vida, mas a gente sempre conversava, assim. E aí ele falando que trabalhava como programador. E aí eu falei, cara, eu sou contador. Ele falou, cara, não acredito que você é contador. Eu falei, sou, pô. Ele falou, cara, eu abri meu CNPJ faz 2, 3 dias atrás. Quer dizer, um amigo meu, né, que eu achei que ele... Então, assim, foi uma coisa até que a minha esposa, né, me deu uma ideia, né, porque todo mundo que você for conversar, fala, cara, me segue no Instagram, qual que é o seu Instagram? Vou te seguir lá, me segue lá, porque a pessoa no Instagram já vai ver o que você faz, tá? Então, por isso que qualquer roda de conversa que você for, na igreja que você frequentar, fale que você é contador. Uma coisa que eu fiz, né, não foi de forma, assim, não foi objetivo, né? Fui na igreja, levantei para testemunhar, para contar uma obra, um milagre que Deus tinha feito na minha vida através da minha profissão, da contabilidade. Né? Agradecer a Deus pelo tanto de cliente, pelas coisas que estão acontecendo na minha vida, e eu contei essa obra da contabilidade, Tanto de irmãos da igreja, quando terminou o culto, que veio falar comigo, irmãos que queriam abrir CNPJ comigo, quer dizer... Então a igreja é uma rede de contato ali que você pode falar sobre a sua profissão, não vendendo diretamente, indiretamente, tá? E sempre vai ter gente precisando do seu serviço, beleza? Começaria nichando para ali, no caso da área da saúde, prestador de serviços, engenheiro, né, representante comercial. E eu entraria, né, num acompanhamento, numa mentoria de algum contador, de algum profissional para me ajudar a ter resultado mais rápido. Porque eu demorei 4 anos para ter resultado, né? E se eu tivesse comprado conhecimento de alguém, se eu tivesse ter investido, né, um valor no conhecimento de alguém, eu teria resultado muito mais rápido. Então é muito importante você investir em conhecimento, tá? Então se você é contador, né, e você quer sair do CLT, quer aprender a montar o seu escritório, quer aprender a captar cliente, ou se você já tem alguns clientes e quer escalar ainda mais o seu negócio, eu preparei uma aula, tá, completa te mostrando como que você vai fazer os passo a passo para montar e escalar o seu escritório. E se você precisar também de um acompanhamento da minha mentoria, eu vou deixar o link aqui, tá, do meu WhatsApp. Manda mensagem que eu tenho um plano de mentoria para te acompanhar, né, para te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo. Se você ficou com algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários, sugestões para novos temas e até o próximo vídeo.